Momento de reflexão da palavra de Deus para os nossos corações. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Logo em seguida, no capítulo 2, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Esta é a reflexão que eu trago para o seu coração e o meu. Meus amados, a palavra de Deus ela é clara em dizer que se confessarmos os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, diante de Deus ou diante de alguém, se confessarmos, os nossos pecados, Ele, o Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de todos os nossos erros, nossos pecados, Agora, se dissermos que não temos pecados, que não cometemos erros no nosso dia a dia, se tornamos mentirosos. Mas quem está servindo ao Senhor Jesus, quem está fazendo a vontade do Senhor Jesus, quem obedece à voz do Senhor Jesus, jamais pode ser mentiroso. Está seguindo ao Senhor Jesus, está servindo ao Senhor Jesus, que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então nós jamais podemos, de maneira nenhuma, estar mentindo, A palavra do Senhor Jesus precisa estar em nós, a verdade, ministrando a verdade, falando a verdade em todos os momentos de nossas vidas, independente de qualquer coisa, É assim que a palavra de Deus está nos ensinando, E aqui adiante está dizendo a respeito do nosso advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, o justo. É Ele que perdoa os nossos pecados. Infelizmente, eu digo infelizmente, porque realmente é triste a gente olhar, presenciar pessoas que até mesmo dizem ser servos de Deus, mas estão vivendo uma vida fora da realidade, vivendo uma vida de mentira, enganando, o seu irmão, o seu amigo, desprezando o seu amigo, seu irmão, seu próximo, deixando assim o seu próximo, o seu amigo de lado, cometendo assim pecados diante aos olhos do Senhor, mas não tem a coragem de fazer o que a palavra está nos ensinando. É preciso confessar os pecados, admitir quando erramos diante ao Senhor, diante aos olhos do Senhor Jesus. Ele está olhando, Ele está ouvindo tudo que nós estamos falando, Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo. Esta é a pura realidade. E chegará um grande dia, aquele grande dia, que nós iremos comparecer diante a Ele, E como aquela pessoa que está constantemente errando no seu dia a dia, tendo consciência de que está errando, de que está maltratando alguém, de que está ferindo o coração de alguém, que está desprezando alguém, que está fazendo coisas que não são agradáveis aos olhos do Senhor, que não confessam seus pecados, que não perdoa.
né? Que não pede perdão. Existem pessoas que dizem, claro, com sua boca dizem, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Não existe necessidade para me pedir perdão para o meu irmão, ou para o meu próximo, ou para meu amigo. Existem pessoas. Eu presencio exatamente pessoas que fazem assim no seu dia a dia. A verdade precisa ser ministrada. E eu estou aqui para ministrar a verdade. Porque eu estou servindo ao Senhor Jesus. E Ele me ensina exatamente desta maneira. Se eu estou seguindo ao Senhor Jesus, que é a verdade, e esta palavra é a verdade, eu irei ministrar esta verdade. Ainda que alguém possa ficar sentido, triste, aborrecido, mas eu irei ministrar esta palavra que o Senhor Jesus está me concedendo a oportunidade para ministrar. E esta palavra não é só para quem está ouvindo, mas é para mim também que estou ministrando. E eu recebo no meu coração. Meu amado, quando erramos diante ao Senhor Jesus, ou quando erramos com palavras, com atitudes, comportamentos diante do nosso amigo, nosso irmão, nosso próximo, precisamos confessar os nossos erros, nossos pecados ao Senhor Jesus, pedindo assim um conserto, né? Uma transformação, uma purificação. E é Ele que nos perdoa os pecados e nos purifica, né? Ele é o nosso advogado justo. O Senhor Jesus é Ele. Agora, se eu digo que não tenho pecado, que eu não fiz nada, né? Mas fiz, eu estou errando diante aos olhos do Senhor Jesus. E infelizmente existem pessoas que dizem, não, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu não magoei esta pessoa, não entristeci esta pessoa, eu não feri o coração desta pessoa. Não, eu não fiz isso, mas fez. Mas não tenha coragem de pedir perdão, né? De reconhecer diante aos olhos do Senhor que errou. Há muitos anos atrás, aconteceu uma situação comigo que a pessoa me entristeceu, a pessoa me magoou, me feriu, ela falou palavras que me deixou completamente triste, verdade é essa. Foi ela que fez isso. Mas quando eu ia ofertar ali na casa do Senhor, eu lembrei desta situação e não ofertei. E retornei para ela, como está dizendo a palavra do Senhor Jesus, que quando lembrares que existe alguma situação irregular, né? Estou colocando assim nas minhas palavras. Retorne lá, antes de ofertar, e reconcilie com aquela pessoa. E assim eu fiz. Cheguei para a pessoa, pedi perdão, mesmo não tendo sido eu que usei as palavras agressivas, mas foi ela. E ela, sem entender o porquê, aceitou aquele pedido de perdão. E ali houve aquela reconciliação, né? E voltamos a viver na paz. E depois disso, ofertei na casa do Senhor, obedecendo assim a voz do Senhor. E é o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Erramos diante de alguém, magoamos alguém, entristecemos alguém, né? Desprezamos alguém, colocamos alguém de lado, colocando ela como uma pessoa inútil. Podemos sim se reconciliar. Primeiramente, diante ao Senhor Jesus, confessando assim nossos pecados, nossos erros, pedindo perdão ao Senhor Jesus. E depois, a pessoa que nós magoamos, que nós entristecemos, que nós ferimos o coração, que nós desprezamos, é a palavra de Deus. E é preciso ser obedecida. Não adianta somente alguém ler ou ouvir
as palavras do Senhor Jesus e não obedecer? Não, aí não adianta nada. É preciso ouvir, é preciso ler, se alimentar e é preciso obedecer a voz do Senhor Jesus. Assim eu trago esta reflexão, meu amado, para o seu coração e o meu. Que possamos estar de verdade sendo alimentados desta palavra que é fiel e verdadeira, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus.